Quilombo pela Tapera e sua reinscrição na história e no espaço da cidade. Para melhor entender a constituição de uma memória quilombola em Petrópolis e a interação entre os grupos étnicos remanescentes luso-imperiais, tanto nos casos da historiografia oficial quanto entre os contemporâneos, há alusões a acontecimentos considerados curiosidades de um tempo em que o território serrano ainda não era a cidade de Pedro. Acontecimentos mais atuais que perpassam o Segundo Império, a República Velha, e chegam aos dias de hoje. São fragmentos de textos, citações de fontes documentais, relatos de viajantes, por meio dos quais a versão das baixas densidades e representatividade da população negra pode ser contestada mediante algumas constatações. 1. A existência de aquilombamentos de escravos oriundos das regiões vizinhas. 2. O uso de mão de obra escrava em serviços urbanos e rurais. 3. O uso de mão de obra negra livre nas obras públicas e outros serviços urbanos, tais como a manufatura, a indústria e o transporte de cargas. Tudo isto nos faz pensar sobre quais os motivos que sustentam ou os que negam a presença e o apagamento da memória negra em Petrópolis. Apesar das referências à atração dos escravos fugidos das fazendas vale-paraibanas e da menção à formação de quilombos na Serra, apenas 4 quilombos foram formalmente reconhecidos pela historiografia. O quilombo da Vargem Grande, subdividido entre quilombo da direita e quilombo da esquerda, o quilombo de Manuel Congo, nas imediações do Vale das Videiras, o quilombo da Tapera, na estrada de Teresópolis, em Itaipava, e o quilombo de Petrópolis, localização indeterminada. Observando-se o mapa do município, é possível verificar que a localização destes quilombos coincide com a da faixa de terras banhada pelo afluente serrano do rio Paraíba do Sul, o rio Piabanha, bem como margeiam os caminhos que integravam Minas Gerais e o Vale do Paraíba aos portos do Rio de Janeiro. Eu sou Eva Lúcia Cassiano, sou moradora aqui do Quilombo da Tapera, sou descendente de Sebastiana, que foi escravizada na Fazenda Santo Antônio e recebeu em testamento a parte de terra que hoje é ocupada pelo meu povo. Estou aqui para falar um pouquinho de nossa história. A história é basicamente contada, né, de minha avó para meu pai passando para eu, sim, também vou passando para meu filho, de que vó Sebastiana foi escravizada na Fazenda Santo Antônio e quando o antigo dono Agostinho Gulon morreu, que abriram um testamento, estava lá, né, que ele estava cedendo esse pedaço de terra para ela, mais uma outra escrava, estava libertando também as pessoas escravizadas que ele tinha lá na época e desde então foi que começou a origem de nosso povo. Aqui no Quilombo, né, quando meu pai era mais jovem, viviam basicamente de tirar sustento cá de dentro, na parte de agricultura, mas conforme os anos foram passando, foi tendo uma mudança muito grande. Boa parte das famílias foram trabalhando fora, na parte do condomínio, por conta que tem uma dificuldade muito grande de escoar a produção. E nós, enquanto quilombola, hoje em dia, estamos, né, no empenho assim, de tornar o quilombo autossustentável. Poder estar trabalhando aqui dentro em nossas terras, estar produzindo nossas geleias, nossos produtos, estar podendo escoar, porque nós temos vasta quantidade de terra, mas não é suficiente ter a terra, tem que saber trabalhar ela, poder trabalhar ela. As dificuldades são iguais, mas eu vejo que eu, enquanto mulher, né, negra, pobre, quilombola, tipo assim, é muito mais difícil para eu conseguir as coisas que eu almejo. Tem que ter muito empenho, tipo assim, não basta ser capaz, você tem que provar o tempo todo que você é capaz daquilo. Em relação ao meu povo, assim, eu não sei dizer muito bem, mas eu, assim, muitas das vezes eu me sinto um pouco que exclusa. Eu acho, assim, tá dentro da cidade, mas tem um sentimento meio estranho, né? Acho que por ter ficado sempre aqui também nesse nosso cantinho, é meio complicado um pouco, assim. Agora é que, né, que busca, assim, ter um contato a mais com o povo lá fora e tudo mais.
Mas acho que também por conta de toda essa dificuldade deles, do poder público, realmente olhar para o quilombo e ver a importância que temos dentro da cidade de Petrópolis. Eu vejo isso muito pouco. Eu vejo assim, chamar o quilombo quando são certas datas, né, festivas, para o quilombo ir como vitrine. E isso para mim, para muitos dos meus, magoa, machuca, porque na verdade nós temos uma importância. O legado de Vó Sebastiana não pode se deixar, né, acabar, apagar. E muitos deles assim passam o ano todo sem perguntar como que estamos aqui em questão de conseguir escoar a produção, em relação a conseguir a subsistência mesmo de manter, né, o povo quilombola. Mas quando chega a certas datas específicas, vem, chamam, acho que bota o povo todo lá, né, em uma barraca para vender só naquele dia. Acha que o quilombo precisa vender a sua produção só naquele dia. Usando a história nossa aqui, tentar colocar dentro, né, disso. E eu, assim, para tentar contar um pouquinho da minha história de forma reduzida, eu escrevi assim, que para o alto da montanha subiu Sebastiana, nossa antepassada que tanta gente ama, mulher guerreira, mulher de fibra, mulher de luta de uma vida inteira. Com 120 anos ela partiu, deixou um aprendizado que se seguiu, lutar, 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 desistir jamais, e é isso tanto que a gente faz. Geração novata, luta consciente, luta para manter a história da gente. História de vida, muito se perdeu, tentam apagar o que é meu, o que é seu. Não vamos deixar isso acontecer e para fazer valer os nossos direitos, vamos lutar para sempre, vamos lutar com fibra, vamos lutar consciente. Que eu vejo que ficam o tempo todo tentando, não sei se é branquear a cidade de Petrópolis, eu não sei como me referir, mas ficam tentando apagar, como que se eles tivessem vergonha de que na cidade teve. Tem que olhar com um pouco mais de respeito para essa questão. Teve sim, teve os povos indígenas, eu por parte da minha mãe, eu venho de descendência também, dos puris, e uma coisa assim bem, né, sentada que minha avó sempre falou muito pra gente, mas eu, no tempo da escola, quando eu falava para os meus colegas, muitos deles ficavam assim, né? Ah, não tem, não teve, a gente nunca ouviu falar, não. Porque nos livros da escola realmente não tem. Ou o que tem foi o que um branco, talvez, que escreveu, uma outra pessoa escreveu. Muitos é que foram contando nessas histórias e foram contando de forma errada. Olá, eu sou Juliana. Eu sou do norte do Brasil, nascida no Acre, sou mulher, neta de índio, mãe de 2 filhos. Não sou cozinheira, mas eu adoro cozinhar. E para mim, a cozinha é o melhor lugar da casa. Por isso eu me tornei nutricionista. Hoje é dia de dar amor em forma de comida para essa criançada que adora um docinho, né? Quem não gosta? Eu amo. Hoje eu vou fazer uma variação do queridinho do Brasil, que é o brigadeiro. Nesse caso, eu não vou usar chocolate como principal ingrediente. O poderoso aqui é o milho. Você já provou brigadeiro de milho? Eu vou precisar de 3 milhos in natura, despigados. O milho é um alimento que fica bom em preparações doces e salgadas. O ideal é usar o milho in natura, não o milho enlatado. Mas em caso de uma emergência, se você não tiver, pode ser o enlatado mesmo, desde que você escorra aquela água. Eu vou bater esses 3 milhos no liquidificador com 3/4 de bebida vegetal de coco, que seria o leite de coco, mas o certo é usar a primeira palavra. Já coloquei a bebida vegetal de coco no liquidificador e eu vou bater o milho. Vou bater. Na verdade, eu considero esse brigadeiro de milho uma atualização do curau. No curau a gente usa o milho batido com leite e vai para a panela. Aqui eu vou acrescentar o leite condensado. Brigadeiro sem leite condensado não é brigadeiro. Agora que a gente bateu o milho com a bebida vegetal de coco, eu vou coar essa mistura e vou levar direto para a panela. Eu já passei essa mistura na paneira e agora eu vou levar ao fogo baixo. Bom, agora que a mistura ficou pronta, como o milho estava in natura, o ideal é que a gente ferva um pouquinho
por volta de 3 minutinhos, para que ele não fique amargo no final. Então, mexendo sempre com fogo baixo, eu vou acrescentar os outros ingredientes. A manteiga. Você pode usar 1 colher de sopa. Deixa ela derreter um pouquinho, incorporar bem na receita. E o leite condensado. 1 lata. Essa mistura demora aproximadamente 20 minutos. Até porque como o milho estava cru, o ideal é que você mexa bastante. E o milho também é um alimento energético. Estou fazendo na panela de ferro. Tem que ter muito cuidado para ele não grudar no fundo da panela. Então você vai mexendo vagarosamente em fogo baixo até obter o ponto desejado, que é o ponto de um brigadeiro. Bom, o brigadeiro já está quase no ponto. Olha essa consistência. Bem cremoso e o cheirinho de milho. Parece um mingauzinho, um curau. Depois que eu tirar da panela, eu vou levar para a geladeira para ficar uns 15 minutos, para ele resfriar. Não pode passar desse tempo, senão ele endurece muito. Mais um pouquinho, eu vou chegar no ponto que eu quero. A massa do meu brigadeiro está pronta e agora ela vai para a geladeira para descansar um pouco. O ideal é que você não passe de 20 minutos mexendo a panela. O leite condensado queima e ele fica com aquele gostinho de leite passado. Brigadeiro com gosto de leite passado não fica bom. Brigadeiro bom é brigadeiro fresquinho. Agora eu vou tirar a panela para o brigadeiro descansar. Bom, já deixei o brigadeiro por 5 minutos na geladeira até ele endurecer um pouquinho. E agora a gente vai enrolar. Mas hoje eu não vou falar do valor nutricional do milho. Eu quero falar de um assunto igualmente importante, que é o de estar junto de quem a gente ama. E a cozinha é um lugar de encontro, é lugar de estar junto, é lugar de criança também, mesmo que fique bagunçado depois, né? Bom, a gente vai passar o brigadeiro no coco fresco, ralado. Ele foi pro forno, deu uma queimadinha. Olha como ele fica bem sequinho. Bom, eu e a Júlia, a gente adora comer brigadeiro. A gente tá sempre na cozinha, né? Fazendo um doce, um salgado. Não precisa ficar certinho. Acho que o importante dessa receita é o ponto do brigadeiro e o coco ralado fresco. Vamos provar esse brigadeiro? Vou pegar um. Esse. Bem fofinho. Delícia. Lá no final tem um gostinho de milho. E com uma bebida vegetal de coco ficou bem melhor. Bom, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Inventem novas variações para esses alimentos seculares. Faz um brigadeiro de milho em casa que fica muito bom. O modelo do negro brasileiro não está nem na África nem nos Estados Unidos, mas em sua própria experiência histórica, local, nas resistências políticas, culturais, na lembrança do Quilombo dos Palmares. A África é muito importante para nós, mas trata-se de uma recriação daquilo que é possível. A África é um barato muito diferente do que a gente imagina, diferente principalmente do que os negros americanos imaginam. Uma das coisas que eu chegava dando porrada em cima deles é isso. A África de vocês é sonho, não existe. Nós, aqui no Brasil, temos uma África conosco, no nosso cotidiano, nos nossos sambas, na estrutura de um candomblé da macumba.